Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, que a paz, o amor de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja presente em nosso coração, amém? E para os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando de sua casa também, uma boa noite para você, que o Senhor, nosso Deus, continue te abençoando e desde já te dando uma feliz semana abençoada e que você também esteja aí em paz com Deus e que possamos congregar juntos neste momento, louvando ao Senhor, cantando o hino de número 555, até então. Ao recordar os salvos sorrirão, mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao ar. Amém. Bendito seja Deus que implanta todos os dias essa promessa, essa esperança em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé e cantar Dá-me a Bíblia, 165. Minha Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dar-me a Bíblia, dela eu preciso
preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos o sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Amém. Amém. Como estamos, vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e Pai, nós te adoramos e te louvamos pela sua bondade, pela sua graça e por sua infinita misericórdia para conosco, os seres humanos, e para com o planeta na qual vivemos, o planeta Terra. Muito obrigado porque o Senhor tem dispensado a nós todos os dias o seu amor, o seu perdão e a oportunidade de nos achegarmos a Ti. Obrigado por esse livre acesso que temos através de Jesus para estarmos em sua presença, junto ao seu trono de graça. E do seu trono de graça, ó Deus, queremos receber de Ti o poder, a força para vivermos, para termos sabedoria, para vivermos este mundo e para fazermos a sua vontade. Abençoe aos nossos irmãos, todos nós aqui presentes na igreja do Inocop. O Senhor conhece a cada um, a família que nós representamos. Que as Tuas bênçãos sejam sobre nós, para que nós possamos permanecer firmes em Sua palavra e prosseguindo para o alvo, ó Deus, até alcançarmos a nossa redenção e salvação. E aos nossos irmãos também, ó Deus, que estão nos acompanhando de seu lar, que o Senhor possa estar com eles, abençoando cada um, a cada família, confortando, ajudando e abençoando em todas as áreas de sua vida. Abençoe a cada família que nós representamos aqui nesta igreja, fortalece cada um dos nossos irmãos na fé, dando forças também e a vontade, Senhor, de estarmos todos juntos aqui na igreja para Te adorar. Dar-nos uma boa noite na Sua presença, que possamos sair daqui com a certeza de que nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Da tristeza ao desejo de morte. Assim vive cerca de 18% da população mundial que sofre com a depressão. Pessoas deprimidas tendem a preferir a escuridão e podem ter o hábito de ficar em vigília durante a noite. Esses hábitos só tendem a agravar a doença. Se ela vai dormir tarde, ela diminui a produção de vários hormônios que vão conseguir regular o humor. A gente sabe que quando dorme tarde, a gente acorda mais irritado. Então, só de dormir até as 10 horas da noite, ela já tem melhor produção desses hormônios que controlam o humor e ajudam na depressão. Dormir bem à noite e se expor à luz do sol todos os dias são ótimos remédios para acabar ou, pelo menos, amenizar o problema. A luz do sol também a gente sabe, né, que tomando sol tem a produção de melatonina e de hormônios também que produzem melhor humor para a gente, né? A gente sabe que em países que não se toma muito sol, ou cidades que não tem muito sol, como Michigan, né, Inglaterra, as pessoas têm mais chance de ter depressão, né? Com recursos naturais é possível prevenir e tratar a depressão. Outra coisa é a prática de atividade física. Se a pessoa faz atividade física com regularidade,
né? Se for mais de meia hora por dia, a gente já pode chamar isso de exercício físico, e o ideal seria que fizesse de 5 a 6 vezes por semana, quase todos os dias. E o exercício, além de ativar a circulação, melhora a circulação do corpo e da mente também, do cérebro, né? Ativa o lobo frontal, que é o que controla também a vontade das pessoas, né? E o exercício físico também ajuda na produção de endorfinas, que são hormônios que dão a sensação de bem-estar. Alimentação adequada, né, com mais integrais, menos refinados, menos açúcares, ricas em vegetais, frutas que têm fitoquímicos e muita coisa que vai ajudar na ativação da produção de hormônios, né? Por exemplo, o grão de bico, os feijões, as leguminosas, o tofu, que tem bastante triptofano, semente de girassol. Eles ajudam também a ser precursores da produção de serotonina, que ajuda também no controle de humor, né? E da pessoa ter melhor sensação de bem-estar. Então, se você puder associar o exercício, o ar puro e ainda a luz solar, né, com uma comida natural, dormindo cedo, com certeza você já vai estar com o humor melhorado naturalmente. E também existe a confiança em Deus, né? Quando você tem fé, várias pesquisas científicas já mostram que as pessoas que têm fé, elas melhoram mais rápido da depressão, além de outras doenças físicas também. Boa noite, queridos. Que bom que você escolheu estar neste bom lugar para juntos adorarmos ao nosso Senhor. Nós damos o nosso boa noite também aos nossos amigos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Que Deus possa te abençoar ricamente. Nós estamos muito felizes porque hoje temos aqui um casal muito especial, o pastor Carlos, a sua esposa Dani, não é isso? Muito obrigado por você estar aqui. O pastor Carlos, que é o distrital aqui da nossa igreja, tem sido uma bênção, pastor. Muito obrigado e que o Espírito Santo use mais uma vez. Obrigado pelo carinho, Gilmar. É uma alegria sempre poder estar na casa de Deus. Vamos ver se está todo mundo animado neste dia que antecede um feriado. Boa noite. Oh, que gostoso. Seja bem-vindo você que nos acompanha da sua casa, do lugar onde você está. Que alegria poder falar contigo das maravilhas encontradas na palavra de Deus. Hoje também nós começamos uma semana muito especial, mês de setembro. Esta é a semana do lenço para os desbravadores. E como um desbravador, aqui estou carregando meu lenço, representando este grupo tão especial que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero estender também a minha alegria, porque você está presente conosco neste domingo. Eu sei que muitos estão viajando e recebendo também familiares, como é o meu caso. E em razão disso, a gente aproveitou o momento para que eu tenha e possa desfrutar da presença da minha esposa comigo hoje. Pequeno Lourenço ficou em casa lá, está a vovó, vovô, minha mãe também, a outra vovó, o pessoal está lá em casa com ele, e a Dani então hoje pôde estar comigo, e como isso é gostoso, ter a família perto. A gente vem no carro, parece que está faltando alguma coisa, né? A gente sente falta, o filho, a bênção de Deus. Mas que bom que você está aqui. Nós já começamos a vislumbrar um cenário novo, e eu creio que teremos aí novidades daqui a alguns dias já, onde esse processo de flexibilização vai ser ampliado. Continue a orar, e Deus está no controle de todas as coisas, e que a gente tenha isso
como uma esperança e um motivo de alegria. Na vida do cristão, a esperança deve fazer parte. E a maior esperança do adventista do sétimo dia é o advento, é a volta de Cristo Jesus. Mas no cenário que estamos vivendo, muitos de nós está com a esperança que chegue logo essa vacina. E o propósito da vacina é imunizarmos. O propósito da vacina é criar uma proteção contra os ataques destas bactérias. E é por isso que hoje eu gostaria de falar de um assunto extremamente importante para nós como igreja. Porque como pastor da igreja adventista, nós precisamos sempre vacinar o rebanho. Preparar, imunizar o rebanho para os ataques das bactérias, das pragas espirituais. E há muitos temas que eu quero conversar com vocês que dizem respeito a essa vacina. A gente vive um momento da história em que muitos movimentos, tendências, pensamentos, ideologias começam a ganhar forma e ganhar vulto. Então, eu quero um dia desses falar a respeito da natureza de Cristo. Pré-lapsariana, pós-lapsariana. Eu preciso ter compreensão, porque há movimentos que tentam nos levar a uma perfeição, a um perfeccionismo. Eu quero estudar com vocês a respeito de um tema que parece tão simples, que a gente já conhece de cor e salteado, mas extremamente importante para que a gente possa trazer critérios, uma base bíblica sólida para os nossos amigos evangélicos também a respeito do dom de línguas. E hoje eu quero falar de um tema extremamente importante, como mencionei, por quê? Porque diante de todo esse cenário, algumas outras ideias começam a se levantar em movimentos que no passado tiveram também, vamos dizer, um certo impacto, conhecidos como antitrinitarianos, aqueles que não creem que o Espírito Santo seja uma pessoa coeterna da divindade. Alguns alegam que o Espírito Santo simplesmente é uma energia, é um poder. Muitos destes grupos tentam ter como base para a sua argumentação que o Espírito Santo não é Deus, porque a Bíblia só fala do trono do Pai e do trono do Filho. O Espírito Santo não tem trono, então ele não é Deus. Alguns chegam a dizer que o Espírito Santo é o poder do próprio Jesus ao ter ascendido ao céu. Eu quero, portanto, estudar. Hoje faremos um estudo, como uma classe, a respeito do Espírito Santo. E se vamos estudar a palavra de Deus, e necessitamos, carecemos da iluminação do céu, da ação do Espírito Santo em nossa vida, para abrir nosso entendimento, nos ensinar, então eu convido você nesse momento para curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, quero pedir uma bênção muito especial sobre cada filho teu presente aqui na tua igreja e todos estes nossos queridos que estão nos acompanhando pela internet. Ajude-nos, ó Pai, a nos prepararmos. Ajude-nos, ó Pai, a recebermos não simplesmente uma vacina para essa bactéria da humanidade, mas hoje sairmos daqui vacinados contra esta bactéria que tenta lançar por terra a existência e a ação do Espírito Santo em nossa vida de maneira bíblica. Perdoe os nossos pecados, dirija-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer também a presença da Elivânia, que gostoso ter você aqui.
da igreja do Santa Rita, mas se mudou, então agora está aqui com a gente hoje. Que gostoso ter você, tem sido um braço forte conosco lá na igreja, que bom. Bom, se vamos falar do Espírito Santo, primeiro eu preciso ter uma compreensão a respeito de Deus na Bíblia, desta trindade. E eu gostaria de trazer aqui um conceito, uma frase, que traz um argumento muito especial. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Quero agradecer a nossa equipe de mídia, sonoplastia, sempre prontos ali. Olha o que diz aqui. A limitação da nossa mente para compreender a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, é evidência da supremacia de Deus. Portanto, o primeiro argumento para nos sustentar da existência de Deus é que se eu não posso explicar a Deus, ou melhor, se eu pudesse explicar a Deus, Deus deixaria de ser Deus. Porque como um ser limitado, falho como nós, poderíamos explicar a Deus? Não há essa possibilidade. Portanto, não poder explicar a Deus é uma prova conclusiva de sua supremacia. Complexidades. Eu tenho aqui, ficou com a minha esposa hoje, mas o celular, um aparelhinho. Hoje você pega esse celular, esse aparelho, e você consegue se comunicar com alguém que está do outro lado do nosso globo terrestre. Ninguém quer fazer ligação para a China. O pessoal não está querendo nem fazer ligação lá, Ailton. Mas nós, com um aparelhinho, conseguimos nos comunicar com alguém do outro lado do mundo. É fato isso, sim ou não? Sim. Agora, se eu chamasse alguém que entende tudo isso, como é o processo, como isso pode acontecer, trouxesse-o aqui à frente e pedisse para que ele explicasse para nós como que é que acontece isso, ele até poderia fazer. Mas se eu desse para ele o seguinte desafio: você tem 3 minutos para explicar toda essa complexidade, e você tem que fazer com que todos nós entendamos em 3 minutos. Aí já é outra história. Isso é uma simples ilustração da impossibilidade de podermos explicar a Deus. Alguns se utilizam até dessa ilustração, a água, H2O, que é encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas eu trouxe um vídeo de um físico, Dr. Adalto Lourenço, e é bem interessante as descrições da natureza que ele faz, mostrando a digital, mostrando a presença de Deus. Preste atenção nesse vídeo. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem me perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1?
Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é forte. Vocês veem que grandiosidade presente na natureza? Queridos, eu e você precisamos dominar estes assuntos. Por quê? Porque diante dos questionamentos, eu mais do que saber a resposta, eu preciso apresentar a resposta. Nós temos que ter conhecimento para fundamentar o que? A nossa ideia com relação a isso. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos manejar bem ela. Olha só, alguns outros pontos, algumas outras evidências. Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali é dito que Deus criou o mundo, e a palavra para Deus é a palavra Elohim. E é interessante alguns detalhes no que diz respeito à língua hebraica. No hebreu nós temos a partícula final da palavra para singular, nós temos uma outra partícula que é o chamado plural dual, que é para 2, e nós temos uma outra partícula que é para um plural de 3 ou mais, cuja terminação é in. E quando a gente encontra no hebraico a palavra Deus, encontramos a palavra Elohim, terminação in. Se fosse singular, Eloá. Quando a Bíblia fala a respeito de Deus, Adonai, plural. Se fosse singular, Adon. Quando a gente vai para o relato da criação, Gênesis 1, 26, é dito, façamos, no plural, o homem, nossa imagem e semelhança. Em Gênesis 3, 22, com a entrada do pecado, é dito que o homem, Adão e Eva, passaram a ser conhecedores do bem e do mal como nós, no plural. Quando a gente vai para Gênesis 11, 7, Torre de Babel, Deus diz, desçamos e confundamos, no plural. Olha quantas características. Poderíamos dizer que nesse dinamismo interno da divindade, o Pai, ele funciona como uma fonte, o Filho, o mediador, e o Espírito Santo, o agente. Tendo isso como base, agora a gente vai trabalhar características do Espírito Santo. Características pessoais que revelam como uma pessoa desta trindade. E depois, características divinas. Vamos começar então com as características pessoais. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Nós vamos ver aqui alguns textos que nos darão fundamentação para esta argumentação de que o Espírito Santo é sim uma pessoa coeterna da divindade. Eu preciso, portanto, ter conhecimento desses textos para poder fundamentar, explicar a respeito da trindade. Para qualquer pessoa que diga que ele é apenas um poder, uma energia. Olha o que é dito, Efésios capítulo 4, versículo 3. Diz assim, e não façam o quê? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Tristeza, uma característica pessoal, de um sentimento, de uma emoção. Não entristeça o Espírito Santo. Outra característica pessoal de uma pessoa, vá comigo a Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, vamos ver que ele também tem capacidade de se comunicar. Ele fala. Para aqueles que dão estudos bíblicos, usam muito desse texto, onde Filipe fala com o eunuco. Mas olha só a ação do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 29, diz assim, então, o quê? Falou o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Falar. Disse, comunicação. Vá comigo para o capítulo 13. Atos 13, versículo 2. 13, 2. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando,
Disse quem? O Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Disse, falou. Mas agora eu quero um detalhe bem interessante, que vocês prestem atenção comigo. Vá ao último capítulo de Atos, capítulo 28, versículo 25. Aqui nós vamos ver com mais detalhes uma das argumentações que se tornam apenas conjectura para estes que dizem que o Espírito Santo não é Deus porque não tem o seu trono. Diz assim: e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou quem? O Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio de um profeta. Que profeta? Isaías. Então, para um pouquinho, olha para mim. O texto deixa bem claro de Atos capítulo 28, 25. Bem falou o Espírito Santo aos pais através de um profeta. Que profeta? Isaías. Quem falou ao profeta Isaías? Quem falou ao profeta Isaías? Está claro isso? O Espírito Santo falou ao profeta Isaías. E aqui traz o que foi dito. A gente vai ler só o principal, o iniciozinho, que diz assim, verso 26. Vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Até aqui. Então, quem falou ao profeta Isaías? E o Espírito Santo falou a que profeta? E aí, vendo vereis, não vão ver, não vão entender. Agora vamos então à fonte primária, ao relato primário. Já que é o profeta Isaías, vamos para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Isaías 6, 9 e 10. A gente vai ler aquele trechinho do versículo 26, só para a gente contextualizar o momento que foi dito aos pais pelo profeta. Isaías 6, versículo 9, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Estou lendo o versículo 8, versículo 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouve, não entendais, vede, mas não percebais. E os versículos seguintes são os mesmos encontrados ali no livro de Atos, onde Paulo faz menção. Então aqui, quem falou ao profeta Isaías, quem foi? O Espírito Santo. Agora se você vai para o versículo 1, olha o que diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e o Senhor estava sentado em um alto e sublime o quê? Trono. Opa, peraí. Se o Senhor estava sentado num trono, e esse Senhor que disse, vai e diga isso, e a gente viu que quem falou para o profeta foi o Espírito Santo, eu podia facilmente utilizar desse argumento para falar do trono. Mas eu preciso entender, queridos, que nós seres humanos temos uma visão muito limitada. O que é isso aqui? O que é isso? O que é? Um trono. Pelo menos essa é a ideia que temos de trono. Vá comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Olha o que é dito aqui aos vencedores. Apocalipse 3, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ao vencedor, Jesus dizendo, dar-lhe-ei sentar-se comigo onde? No meu trono, assim como também eu venci e me sentei com quem? Com meu Pai, onde? No seu trono. Queridos, a gente não tem ideia da imensidão, como é esse trono, quantas pessoas cabem.
Só que na nossa mente limitada, às vezes a gente quer se utilizar de alguns argumentos furados. Portanto, essa questão de trono, não deixe que ninguém te pegue com isso. O Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque tem características pessoais. Sentimento, não entristeça. Ele fala, se comunica, mas ele também tem vontade, toma as decisões. É lógico que a decisão ali é pautada em uma unanimidade, mas ele toma decisões. Vai comigo a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Você conhece o contexto. Ali é dito que o Espírito Santo, ele dá para um o dom da sabedoria, do conhecimento, a outro a fé, o outro o da cura. Mas o versículo 11, 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, aqui também temos mais um texto que diz que ele toma decisões, que ele tem as suas vontades, ele conhece. E agora um outro texto que mostra que ele também, ele pensa, ele intercede. Romanos capítulo 8, Romanos 8, como é bom ouvir as folhas da Bíblia. E nós, como povo adventista, temos que continuar a ser conhecidos como povo da Bíblia. Olha o que é dito, Romanos 8, 26 e 27. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele intercede, Ele faz parte desse processo. Mais do que tudo, o Espírito Santo é um professor. Vá comigo a João capítulo 14, eu gosto muito desse texto. Para mim é um texto que me traz segurança nos momentos que iremos enfrentar. Quando Mateus capítulo 10 diz que naqueles dias difíceis nós não temos que nos preocupar em que falar, porque o Espírito Santo falará através de nós. É porque Ele, como um professor, Ele não só nos ensina, mas nos fará recordar. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos o quê? Ensinará, é um professor, todas as coisas e mais, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A gente vê que ele é um agente maravilhoso. Se você notar o versículo 16, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Você já deve ter ouvido muito a respeito desta palavra no grego, parakletos, que diz respeito a um advogado. Advogado é uma pessoa que media. É um atributo dado a alguém, a uma pessoa. Por isso eu tenho várias menções na Bíblia de quanto o Espírito Santo é sim uma pessoa. Mas eu queria ver mais um detalhe com vocês no capítulo 16. Extremamente importante. Falando do Espírito Santo, versículo 7. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Jesus estava dizendo. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, para um pouquinho, olha para mim. Ele quem? O Espírito Santo, Ailton. Está claro no texto
que aqui está fazendo menção à pessoa do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas olha aí, mais uma vez, essa partícula da terceira pessoa. Ele, terceira pessoa, ele, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos ensinará as coisas que hão de vir. Mais uma vez, ele ligado à pessoa do Espírito Santo. E aí, algo interessante, assim como no inglês, nós temos a primeira pessoa aí, para masculino, feminino e neutro. Ele, ela e o neutro, que seria objetos ou animais. Ele, gênero masculino, he, ela, gênero feminino, she, e o it. No grego também temos 3 palavras. Ekeinos, para ele, gênero, ekeine, gênero, e ekeino, neutro. Mas todas as vezes que encontramos essa partícula ligada à pessoa do Espírito Santo, que encontramos ekeinos, ele, uma pessoa. A gente vê, portanto, diante de tudo isso, o quanto a Bíblia é muito clara a respeito da existência do Espírito Santo dessa pessoa. O que vocês veem nessa imagem? O que é? O que é? Uma casa? Está faltando alguma coisa nessa casa? Olha, todo mundo prontamente, hein? Uma porta. Parabéns. Mas agora, me permita fazer uma pergunta. Será que está faltando a porta nessa casa, ou será que esta é a imagem dos fundos desta casa? Percebe? O não ver não significa inexistência. É por isso que muitas vezes utilizamos da figura do vento. Posso ouvir, posso sentir, mas não o vejo a respeito do Espírito Santo. Mas aqui poderíamos representar a mesma coisa. Não é porque não vejo que significa a sua inexistência. Bom, deixa eu levar algumas características divinas, embora a gente não vai ter tempo para todas elas, mas eu quero fazer menção de algumas. Convido você a abrir no livro de Lucas, capítulo 1. Você conhece muito bem o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde encontramos ali inserido a Trindade. No momento do batismo, é dito para a gente ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Há muitos textos onde a gente encontra ali esta Trindade presente. Lucas 1:35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, do Pai, se envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, Jesus Cristo. Encontramos aqui a Trindade. Vá comigo para Judas. Judas não tem capítulo, então vamos ver o versículo 20 e 21. Judas, versículo 20 e 21. Judas 20 e 21. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, o Pai, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos muitos textos, queridos, Isaías 48, 18, 1 Pedro 1, versículo 2, 2 Coríntios 13, versículo 13,
Todos estes apresentam a Trindade. Mais um texto, e eu vou explicar o porquê. 1 João, estamos aqui pertinho, capítulo 5, versículo 7. Este agora é um texto, não que haja qualquer erro nele, mas que você não deve utilizá-lo para defender esta Trindade na Bíblia. E eu já vou explicar o porquê. 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8 diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Por que eu digo que você não deve utilizar, embora aqui é dito que o Pai, a Palavra, que João remete a Cristo, e o Espírito. Eu não sei se você estiver acompanhando com um meio digital, aparece, mas na Bíblia física você nota que o versículo 7 diz assim: pois há 3 que dão testemunho, e antes do no abre-se um colchete. Colchete esse que é fechado no versículo 8, depois da palavra terra. Na teologia, quando nós estudamos a respeito dos manuscritos, existem alguns manuscritos, vamos dizer, de maneira muito simples para a gente compreender, alguns manuscritos que são colocados como se fossem melhores do que os outros. E nos principais manuscritos nós não temos esse trecho, embora o que esteja aqui seja a mais perfeita verdade. Mas em razão disso, já que eu tenho tantos outros textos, então por isso, diante de alguém que lhe questionar a respeito, não se utilize desse texto, porque já irá argumentar que este trecho não estão nos melhores manuscritos. Um outro ponto agora, no que diz respeito a características divinas do Espírito Santo. Ele é pleno. Você conhece a história, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, a respeito de Ananias e Safira, venda de um terreno. E Pedro diz: por que você mentiu ao Espírito Santo? No verso 3. E no versículo 4 ele diz: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Ou seja, um texto que mostra claramente o quanto o Espírito Santo é Deus. Mateus 12, 31, 32 também apresenta isso. João 14, 16. Mais uma vez, embora a gente já tenha lido, aqui há um outro detalhe que eu gostaria de trazer a vocês, e coloco aqui uma ressalva. Embora há uma discussão teológica com relação a esse elemento estar associado com o sujeito do Espírito Santo ou não. Mas assim como em muitos treinamentos que o nosso campo tem oferecido aos anciãos, e muitos eu pude ali presenciar e vi extremamente importante a forma como foi aplicado isso, eu quero também trazer essa linha de pensamento, que o texto diz assim, João 14, 16, e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Paracletos, Espírito Santo, assim como Ele consolava as pessoas, Ele enviaria outro. A questão é este outro, outra. Há 2 palavras, embora na nossa tradução do português, outro é outro, mas no grego nós temos a palavra alós, para outro, e a palavra heteros, que também é para outro. Só que há uma diferença entre elas. Alós seria um outro, o quê? Idêntico. E quanto heteros seria outro o quê? Diferente. Então, por exemplo, eu tenho quantas canetas aqui em minhas mãos? 3 canetas. E eu peguei
uma caneta para utilizar. Ó, vou usar uma caneta. Mas eu vou precisar de outra caneta. E agora eu quero ver se vocês entenderam aí. Se eu dissesse, eu preciso de heteros caneta, que caneta eu pegaria? Qual? Outra diferente. Embora seja caneta, mas seja diferente. E quando a gente vê nesse texto quais das palavras é utilizada, nós encontramos a palavra alós, idêntico, outro. Outro ponto, Lucas capítulo 12. Extremamente importante esse texto para falar sobre a divindade do Espírito Santo. Você conhece esse texto que fala sobre o pecado imperdoável. Eu creio que todos tenham esse conhecimento que blasfemar diz respeito a algo que está vinculado a Deus. Blasfemar é contra Deus, ok? Blasfemar é contra Deus, não é contra um outro ser, pessoa, contra Deus. Olha o que é dito, versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, Jesus, isso lhe será perdoado. Mas para o que fizer o quê? Blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Qual é o ponto que eu quero destacar? Se alguém pode blasfemar contra o Espírito Santo, o texto deixa muito claro que o Espírito Santo é Deus. Pessoa, Deus. Blasfemar contra essa pessoa coeterna. Blasfemar contra Deus. Queridos, o tempo avança e eu preciso terminar. Nós temos textos a respeito disso ainda falando que ele também é um agente divino, Atos capítulo 1, versículo 8, Gênesis 1, versículo 2, João 14, versículo 26, 2 Timóteo 3, 16, 2 Reis 1, 21. Nós temos textos que falam que o Espírito Santo é um ser divino que também age no processo regenerador, João 3, 5 a 8, 2 Coríntios 3, 18. Que ele também faz esse papel no plano da salvação como um salvador, Tito 3, versículo 5. Que ele é eterno, em Hebreus capítulo 9, versículo 4. E agora eu precisaria ler esses textos. Romanos capítulo 15. E a gente vai se utilizar aqui de um recurso didático, dinâmico, para a gente compreender um pouquinho, de maneira cognitiva, lógica, pedagógico. Romanos 15, versículo 13. Já que alguns dizem que o Espírito Santo é um poder, então, quando nós encontrarmos a palavra Espírito Santo, você lê poder também. Todo mundo diz que é um poder, então a gente vai fazer a substituição, para ver se existirá coerência. Diz assim, versículo 13: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejas ricos de esperança no poder do poder. Será que faria sentido no poder do poder? Não teria sentido algum. Versículo 19: Por força de sinais e prodígios, pelo poder do poder. Teria coerência? Os textos trazem de maneira direta quem é o agente desse poder, que faria milagres, sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Esperança no poder do Espírito Santo, porque, queridos, viver num momento de crise como essa, tendo ainda a esperança, é só pelo poder, só pela ação do Espírito Santo em nossa vida.
Mas eu preciso entender que não é uma energia, que não é um poder, é um ser coeterno da divindade, da Trindade. E para terminar, Lucas capítulo 4. Há muitos textos, mas eu gostaria que esse, já que alguns dizem que o Espírito Santo é o poder de Cristo, do próprio Jesus, nós vamos se utilizar do mesmo método, onde há a palavra Espírito Santo, nós vamos substituir agora por Jesus, já que é o poder de Jesus, que ascendeu ao céu, mas continua agindo entre nós. Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio de Jesus, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Jesus no deserto. Haveria coerência nisso? Percebem, queridos, de maneira tão simples, o quanto a palavra de Deus é clara. Temos textos que mostram que o Espírito Santo, como um agente da divindade, da Trindade, ele é onipotente. Atos 10, 38, Atos 1, 8. Onipresente, Salmo 139, 7. Onisciente, 1 Coríntios 2, 10, 11. Atos 5, 3 e 4. A palavra de Deus é muito clara, de que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, a qual eu preciso me relacionar. Porque é Ele que hoje tem nos consolado em meio às lutas e dificuldades. É Ele que tem nos dado sabedoria e discernimento para compreendermos com clareza as Sagradas Escrituras. E é Ele que nos ensina e nos fará lembrar destes textos, para que, quando alguém vir nos questionar, estarmos imunizados, vacinados, prontos, para com a ajuda do Espírito Santo, provar na palavra de Deus quem de fato Ele é. Gostaria nesta noite que eu e você possamos sair daqui, e você que nos acompanha em casa, pudesse ter uma noite tranquila, na certeza que este ente divino continua a agir em nossa vida, até que Cristo volte para nos buscar. É Ele que estará conosco até a consumação do século. Que eu e você possamos estabelecer um relacionamento com Deus o Pai, com Jesus Cristo, nosso Salvador, e com o Espírito Santo, de tal modo que a Trindade possa nos conduzir de maneira perfeita em meio às lutas que a vida nos apresenta. O tempo deu, eu gosto de ser pontual, temos 1 minuto. Eu convido você então a se colocar em pé para orarmos, e a você em casa que nos acompanha, em atitude de reverência, fechar os seus olhos, para que juntos possamos orar a Deus, na certeza que o Espírito Santo vai interceder, nos ajudar com as nossas palavras, e o Pai, pelos méritos de Cristo, irá aceitar nossa oração. Pai querido, sabemos que os dias que estão diante de nós trarão muitos desafios, principalmente no âmbito espiritual, porque nada se desvincula da vida espiritual, seja na vida profissional, acadêmica, matrimonial, relacional com filhos, vizinhos, familiares, seja em qualquer âmbito da vida, a parte espiritual deve estar sempre presente. E para que a gente possa vencer esses desafios, nós precisamos da direção, da ajuda, do consolo do Espírito Santo. Agente esse divino, pessoa esta da Trindade, que nos ajuda a conhecer o que é pecado,
Pessoa esta da divindade que nos ajuda a entender aquilo que é justo, a justiça, e que também todos nós enfrentaremos um dia um juízo. Que o Espírito Santo seja alguém presente em nossas vidas. Todos aqueles que nos acompanham pela internet, diante das suas lutas, das suas crises existenciais, espirituais, que este agente possa trabalhar de maneira presente em nossa vida. Queremos pedir a tua bênção para esta semana que está diante de nós, mas que possamos sair daqui com uma certeza, que diante do que a tua palavra nos apresentou, ninguém poderá nos fazer mudar de ideia quanto a isso, pois a tua palavra é muito clara a respeito desse tema. Ajude-nos a sabermos manusear bem a tua palavra e a ensinar outros também estas verdades. Fique conosco, com a igreja do Inocop, com a sua liderança, com nossa irmandade, com todos os nossos queridos que têm nos acompanhado, que possam sentir o refrigério e o dirigir do Espírito Santo nesta semana. Eu te peço, como nos ensinou, querido Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus lhe abençoe, e você de casa também, e até o nosso próximo encontro.